galera, aqui é Kenmiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que retorna aqui pro canal é Shingeki no Kyojin, que tivemos aí um ótimo episódio em si. No caso eu gostei bastante, o que foi apresentado foi muito bom, apesar de ele enrolar um pouquinho e dar mais uma dinâmica sentimental pro lado dos inimigos. Mas isso aí deve ser alguma coisa relacionada com os mistérios que vão ser revelados mais pra frente. Apesar de sempre parecer que é só uma coisa muito simples, mas pode não ser, né? Então o que acontece é que nesse episódio eu senti um misto de emoções, fiquei bem hypado, bem empolgado, e como sempre, esses episódios dessa parte aí da terceira temporada de Shingeki no Kyojin cada vez mais fica melhor e mais eletrizante. E antes de comentar sobre esse episódio, peço aquele like para estar ajudando o vídeo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Então deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Falar desse episódio que foi muito bom de Shingeki no Kyojin. Logo de início a gente vê aí há bastante tempo atrás as coisas que tinham rolado com relação a todas as missões que estavam acontecendo ali com os protagonistas nas temporadas anteriores, no caso na própria primeira temporada. E o que acontece é que a gente vê aí pelos olhos de outros personagens, ou seja, pelos olhos dos inimigos. E dessa vez eu gostei bastante, porque não tá sendo falado ali as coisas que o inimigo tá pensando durante a batalha, que é o que eu não gostei muito no episódio anterior, mas sim é um pensamento dele antes da batalha, e isso faz sentido porque mostra mais um pouco sobre o que está acontecendo com os inimigos e o porquê das coisas estar desse jeito. E o que acontece é que, mano, a gente vê ali toda uma construção do que realmente de fato estava rolando entre os três, a Annie, o Reiner e o Bertolt. Eu acho que é assim que se chama, vou chamar ele assim porque eu não sei pronunciar o nome dele, é complicado. E aí o que acontece é que a gente vê que em certo momento eles estão comentando sobre as estratégias dele e sobre o problema que vai causar Eren fechando ali, no caso, uma das partes que foram destruídas pelo Titã Colossal, e no caso também o Titã encoraçado por eles, né? Marco acaba vendo isso, onde a gente tenta até enrolar, mas no fim das contas tem que matar o cara, mas até mesmo a Annie fica bem desesperada com aquilo que está acontecendo. E quando eles veem que aquele cara fica sem o equipamento 3D dele, ele acaba sendo pego por um Titã gigantesco, e esse Titã começa a morder e esbagaçar o cara devagarzinho. E aí é nesse momento que a gente vê que cada um tem uma ação diferente, uma reação esquisita. Uma hora você via o Reiner todo pomposo, todo, não, porque eu sou o cara, nós somos guerreiros e tal. E aí quando ele foi o cara morrendo, do nada parece que dá uma gatilhada e aí ele começa a pensar de outra forma, de uma maneira diferente. Isso foi o que me atraiu nesse momento inicial de lembranças. É mostrado outro momento também, que é um pouco antes deles chegarem ali para começar de fato aquela briga contra o Reiner e o Eren, né, que tava rolando aquela tensão. A gente vê que tá ali o cara que é de fato o líder deles, conversando com eles e falando sobre um comprometimento deles na missão dos Titãs. E não é explicado de fato o que é realmente que está acontecendo, mas a gente só vê eles batendo um papo para dizer se eles são realmente comprometidos. Nada que acrescente muito, que no fim das contas, aquele Titã carrinho, eu vou chamar assim, que é aquele Titã parece um bico de pato meio bizarro, ele tá carregando um monte de caixa, e aquelas caixinhas ali com barril e tudo, no caso é onde o Bertolt está, o Titã macaco acaba pegando ele e jogando para dentro do local, para dentro da muralha, onde é mais fácil entrar assim, tendo em vista que não tem como os heróis impedi-lo de jogar aquelas coisas. E aí que o cara consegue chegar perto do Reiner. E volto a afirmar, a gente acaba descobrindo que o Reiner, com aquela habilidade que ele tem de canalizar o cérebro, os pontos vitais dele, do seu corpo em várias extremidades, ele consegue desviar a sua parte mental para, no caso, outra parte do corpo. Com isso, ele se mantém ainda vivo, mesmo que praticamente inconsciente e sem muitas funções. Tendo em vista que, no caso, né, ele não tem mais cérebro. Explodiu tudo, velho, porque os caras conseguiram destruir toda a parte da cabeça dele e também boa parte ali do Titã. E é nesse momento que a gente vê que ele começa a planejar justamente o contra-ataque, né, se transformar no Colossal para poder destruir tudo. Todos os protagonistas que estão planejando e, no caso, destruir ali o Reiner e pelo menos se certificar de fato que ele está morto, é que eles tomam uma surpresa, velho, porque simplesmente chega o Bertolt lá, eles começam a desconfiar que ele poderia estar vivo, onde até mesmo a Hanji começa a falar que eles de fato têm que continuar o ataque, der mais uma rodada de ataque para esbagaçar de vez, e ela estava certíssima. E é nesse momento que a Armin começa a ficar bem preocupada com as coisas que estão acontecendo. E uma das maiores preocupações dele é pegar
informação sobre tudo que há naquela batalha. Pelo menos alguma coisa para dar vantagem aos humanos. Pois eles não têm informação nenhuma, só estão guerreando com os caras. E realmente é bem tenso. Imagina, você está na guerra sem informação nenhuma, você está guerreando contra um exército, que é um exército extremamente poderoso e muito mais forte que você. E você não tem nenhuma tática contra ele, não tem nada que possa ser usado contra esse inimigo. Realmente é uma situação complicada. E aí a gente vê que Armin, ele acaba tentando fazer contato com o Bertholdt, né? Já que ele tá passando ali voando e tentando fazer alguma coisa que ninguém tá entendendo direito, ele começa a querer conversar. E aí é nesse momento que a gente vê que ele tá totalmente diferente. O carinha que é amigo do Rainer, né? Ele tá agindo mais grosseiro, mais homão, mais assim, sou guerreiro e tal. Não tem mais aquele jeito doce e nem tão pouco tímido que ele tinha anteriormente. Ou até mesmo o Armin nota isso. Chega um momento que ele começa a dizer que estão torturando a Annie para poder tirar ele um pouco do controle. E é nesse momento que o cara acaba indo conversar com ele. Ele fica até mesmo olhando de frente a frente pro Armin. E é aí que a gente vê que a Mikasa acaba atacando ele. E quando isso acontece, é perceptível também por ela que ele está diferente. Creio eu que no caso, aquele macaco, aquele cara, ele tem um poder de influenciar os demais, alguma coisa do tipo. Se não for isso, simplesmente é ele lembrando ali a causa e por que eles estão lutando, e então eles estão ficando mais encorajados, vamos dizer assim. Mas que eles mudam a personalidade e eles meio que dão uma bugada. Eles dão uma hora tão triste pra caramba, outra hora estão realmente meio que sem sentimentos e bem tensos, né? Bem assim acalorados com a situação e querendo ser um guerreiro acima de tudo. É aí que a gente vê que ele se transforma no Titã Colossal. E todo mundo estava indo atrás dele, até mesmo tinha mandado a equipe destruir ali o Rainer, que por sinal, num momento breve que aparece, né, que o cérebro dele está se reconstituindo. Então isso só mostra de fato que a gente vai ter mais do Titã Colossal aí, vai ter mais briga, enquanto ele só fica olhando ali, pô, eu vou fazer o quê? Mas até mesmo a turma impede ele de lutar, né? E aí, onde Range está, onde os outros pessoais estão, simplesmente o que acontece é que o Titã Colossal aparece. E quando ele aparece, como ele é muito grande, o que acontece é que ocasiona uma explosão, velho. É muito grande a explosão que tem por conta do caso do crescimento exagerado dele, né? E aí, velho, ele começa a jogar um monte de coisa pra cima e destruir tudo. E é nesse momento que vem minha crítica a esse episódio. Eu sei, eles já usaram alguns CGI em alguns momentos, mas eu achei meio problemático, meio estranho o CGI desse monstro. Não ficou tão casado com o episódio assim, eu achei que não mesclou muito bem. Tipo, por exemplo, a gente sabe muito bem que o One Punch Man 2, ele não tá lá essas coisas, mas ele casa muito bem no CGI que ele usa, e foi justamente o da Centopeia, ficou bom pra caramba, casou muito com o visual do anime. Mas o CGI do Titã Colossal ficou muito bizarro e fora do contexto das cores e tal. Eu achei muito estranho, mas é um defeitozinho que não vai fazer diferença nenhuma. Veja que ele já estava sendo premiado com bastante trilha sonora, com uma direção muito boa, sem falar também com uma história muito legal. Eu tava num hype do caramba, tava bem animado com o que tava acontecendo ali. Só um grupinho seleto fica vivo, pelo menos é o que dá a ideia desse episódio. Não sei se de fato a Range morreu e se os outros morreram, mas o que acontece é que quem fica no comando é o Armin. E além do Armin fica ali a Mikasa, fica o cara que gosta dela, aquele outro boyzinho, e também a gente tem o Eren ali, né? Até parece que tem outras pessoas vivas também, mas é um grupo muito pequeno, e naquele momento o Armin tenta até recuar tal, e ir pro local onde dá o comandante de todo o exército ali, de todo o contingente, né? E não tem como, não dá pra ir, velho, porque se eles voltarem vai ser pior ainda, porque aí o Titã Colossal vai aproveitar para lascar todo mundo que tá ali guardando os cavalos. No fim de tudo, o que acontece é que a gente vê que eles meio que vão ter que dar um jeito ali e fazer com que aquele Titã Colossal suma, velho, desapareça, ou pelo menos derrotá-lo, da forma que eles estão ali. Então, mano, eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer em seguida. Espero que seja mais um episódio bem legal, bem interessante e melhore mais ainda. Chega a ficar realmente com adrenalina muito acima do normal. Eu quero realmente um negócio bem hypado mesmo, eu quero o cacete. Eu quero ver a porradaria de fato acontecer. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera!